Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, que grande é a tua presença neste lugar. Pai, muito obrigada, Senhor, pelas ofertas. Aqueles que deram ofertas, que dizimaram. Aqueles que não puderam dar também, Senhor, abençoa, Senhor. Abra as portas. Abra a porta onde não tem porta, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa. E que essa oferta, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu nome. Agora, Senhor, entrego, Senhor, nas tuas santas mãos a vida, Senhor, do teu ungido, do teu filho. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, usa. Oh Deus, que ele possa estar atrás da tua cruz, para que tu possa resplandecer o seu rosto, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Também cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos, para poder louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, que é digno, né, de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Louvado seja Deus. Quero externar minha gratidão ao anjo da igreja, né, pastor Fernando, no qual, no tempo, alguns anos atrás, foi usado por Deus e falou para mim que o Senhor tinha comigo uma obra no ministério. Eu não me esqueci isso. Aproximadamente 6 ou 7 anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu estou aqui para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus também. Aleluia. Quero agradecer também ao pastor Clécio, a missionária Andréia. Sou suspeito de falar. Não posso falar muito porque sou suspeito, né? Aleluia, pessoas que têm me ajudado em todas as áreas da minha vida, sempre me ajudaram, né? Aleluia, para dar honra a quem tem honra, aleluia, reconheço que sou homem e mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que são abnegados, servos que não medem esforços para estar trabalhando, aleluia, na obra do Senhor. Louvado seja Deus, é por certo, Deus os recompensará. Também estou, aleluia, alegre pelos irmãos que vieram aqui nesta noite, para ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ser muito longo, né? Louvado seja Deus, mas Deus vai falar conosco através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jó, no capítulo 1, louvado seja Deus, a partir do versículo 6. Também quero, aleluia, deixar para os irmãos aqui um abraço do meu pastor Paulo Sérgio, na igreja do Congrego, né? Ali na primeira igreja batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor, e também de todo o corpo de obreiros ali naquele lugar. Amém, irmãos? Amém. Versículo 6, Jó, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? E respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? E a obra de suas mãos abençoaste? E os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder,
Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Poder tomar os assentos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os amados irmãos, o texto que eu acabei de ler é um texto muito conhecido, aleluia, dos irmãos da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala de um homem que morava na terra de Uz, um homem, aleluia, que era reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, aleluia, ela vem falando primeiro, aleluia, de Jó, da sua personalidade como adorador. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Primeira coisa que a Bíblia fala. A segunda coisa que a Bíblia vai falar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é dos seus bens. Não bens materiais. A Bíblia vai falar dos seus filhos. A Bíblia fala que Jó possuía 7 filhos, aleluia, 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Louvado seja Deus, porque filhos é herança do Senhor, portanto também é bem. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, glória a Jesus, aleluia, vai falar de bens. De terceira coisa, vai falar do seu gado, da sua jumenta, do seu camelo, aleluia, ovelha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E Jó ficava preocupado porque antigamente, aleluia, eles tinham o costume de ir um na casa dos outros para poder, aleluia, banquetear, festejar. E os filhos sempre se reuniam uma vez ou outra na casa dos outros. De forma que toda noite Jó se levantava e oferecia sacrifícios ao Senhor. Porque Jó pensava no seu coração que nessa festa alguns dos seus filhos pudessem ter pecado e blasfemado contra o Senhor. Então Jó oferecia sacrifício continuamente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até que num desses dias, o adversário, ele, aleluia, se apresenta diante de Deus. A Bíblia fala que os filhos do Senhor vêm se apresentar aos anjos diante de Deus e Satanás se apresenta no meio dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, aleluia, ele começa a fazer menção de Jó. É Deus que faz menção de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E começa a falar, louvado seja Deus. De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Tem observado meu servo Jó? Ele é reto, temente, íntegro e se desvia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí o adversário que não conhece nada, pensa que conhece, mas não conhece, ele vai falar assim: mas também você tem dado tudo a ele. Você cerca ele de riquezas, cerca ele de bens, tudo que ele faz prospera. Aí é fácil ser temente, é fácil não blasfemar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus onisciente, um Deus onipotente e um Deus onipresente. Sabe todas as coisas, está em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor, e tem todo o poder nas suas mãos. Se Deus fez menção de Jó, é porque Deus sabia de quem estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. E o adversário, aleluia, falou essas coisas e o Senhor falou: então vá lá. É isso mesmo que está falando? Então toca dele. Pode tocar, só não estenda, aleluia, a sua mão contra ele. O adversário sai, aleluia, da presença do Senhor e toca em Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Toca como? Ao contrário do que vai nos falar a palavra. A palavra fala primeiro que fala do caráter, depois fala dos filhos e depois fala dos bens. Jó, ele toca primeiro nos bens.
O servo chega lá e fala: eu estava aqui fazendo isso, de repente Deus salvou aqui e pegou, aleluia, os seus bons, seus gatos e levaram. Depois já chegou outro e falou: estavam aqui cuidando das suas ovelhas, de repente aí um fogo caiu do céu e consumiu tudo. E Jó continuou sentado ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás não teve êxito na primeira, então ele vem na segunda. Toca nos filhos. Chega mais um moço e fala: eu estava lá dentro da casa, lá do seu filho, de repente um vento oriental, ele veio e deu os 4 cantos da casa e ela caiu, e só eu sobrei para poder te contar as novas. Perderam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os seus bens e os seus filhos. Louvado seja Deus, aleluia. E o que Jó faz? Jó estava sentado, Jó se levanta, rasga as suas vestes, como sinal de indignação. O adversário está pensando assim: ó, vai blasfemar, vai blasfemar, vai blasfemar. Mas a palavra do Senhor fala que Jó, aleluia, põe o seu rosto em terra e adora ao Senhor. E fala: não saí e não vou voltar. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Para Jó não importava aquilo que Deus dava, porque Jó não adorava a Deus, aleluia, por aquilo que Deus dava, mas Jó adorava a Deus por aquilo que Deus era para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E na nossa vida, às vezes, nós não entendemos por causa de que algumas coisas acontecem na nossa vida. É verdade, meu Deus. Louvado seja Deus. É uma realidade do dia a dia. Estamos na casa do Senhor, estamos pregando, estamos cantando, estamos adorando, estamos fazendo a obra sendo fiel. Mas essas coisas acontecem na nossa vida e às vezes nós não sabemos o porquê que isso aconteceu. Nos perguntamos por que aconteceu. Eu estou certinho o que aconteceu, não foi o que eu fiz. Louvado seja Deus. Irmão, Deus é Deus de propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós entramos dentro da casa do Senhor, devido às nossas lutas, os nossos problemas, a nossa dificuldade, entramos dentro da casa do Senhor desanimados, tristes, abatidos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E às vezes até sem propósito, irmão. Sem propósito, mas Deus, irmão, é Deus de propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, se você entrou por essas portas sem propósito, sabe de uma coisa? Deus tem um propósito a realizar na sua vida nessa noite. Porque parece que é um culto formal, parece que é um culto qualquer, mas como o pastor falou aqui, louvado seja o nome do Senhor, os anjos do Senhor estão aqui guerreando ao seu favor. Nessa noite você não entrou vazio, mas a unção de Deus está caindo para poder renovar a sua vida, para poder fortalecer a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é maravilhoso. Foi Deus que te chamou, meu irmão. Você acha que Deus te chamou para perder? Você acha que Deus te chamou para deixar você abandonado? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Me lembra muito a história de outro homem da Bíblia chamado José. Quem não se lembra de José? 17 anos. Aleluia. 17 anos que José estava junto com seus irmãos por parte de pai, porque os irmãos de José eram filhos de outras mães. E Deus deu um sonho a José. Não foi José que sonhou. Ele, aleluia, louvado seja Deus, ele foi o canal do sonho. Mas a Bíblia diz: Deus deu um sonho para José. Louvado seja o nome do Senhor. E José contou esse sonho. Chamou seus irmãos e falou: estava eu e vocês também no campo, catando feixes, molhos. De repente o meu feixe ficou de pé. E um de vocês se inclinaram, aleluia, perante o meu. Aí eles começaram a falar: você vai reinar sobre nós? Você vai reinar sobre nós?
José era um dos mais moços. Só tinha um Benjamim que era mais novo do que ele. E naquela época a primogenitura era uma coisa muito séria. Os primogênitos que tinham direito da bênção. Então, aleluia, eles já tinham isso histórico na família. Porque o pai deles pegou, aleluia, a primogenitura do irmão, a bênção. Mas era porque Deus estava no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas, irmãos, que pode até parecer que está fora do nosso controle, mas Deus sempre está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E José conta isso para eles. Aleluia. Eles ficam indignados, ficam com raiva, ficam com ciúme. Louvado seja o nome do Senhor. E eles saem para poder cuidar, aleluia, das ovelhas dos pais deles. E aleluia, Jacó manda José ir ter com seus irmãos. E José vai até os seus irmãos. Chegando lá, eles de longe vê José e fala: lá vem um sonhador, lá vem um sonhador, vamos matar ele, vamos acabar com ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Algumas pessoas falam, aleluia, que vamos acabar com ele, porque dentro da igreja tem irmãos assim, tem irmãos assados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se dentro da casa do Senhor tem alguém que fala de você, fala mal, não é seu irmão. É verdade. Porque a palavra vai nos falar que existe o joio e existe o trigo. Aleluia. A palavra vai nos falar em Apocalipse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. É verdade. São sinagoga de Satanás. É verdade. Então, se fala mal, não é seu irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o seu irmão, aleluia, dentro da tua igreja, que quer te matar, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eles pegam José e jogam dentro de uma cisterna para poder acabar com José, para poder acabar com os sonhos de José. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, mas como Deus tem promessa, a Bíblia diz: aqueles mesmo que jogou foi o que teve que tirar. Aleluia. Se alguém te jogar dentro de qualquer cisterna, eles mesmos vão ter que te tirar. Porque quem tem sonhos, tem promessa de Deus, não fica dentro da cisterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eles tiram. Olha como é que Deus está no controle dessas coisas. Eles tiram José, aleluia, e uma caravana de ismaelita, diz a Bíblia, vai passando naquele local. É, Deus. Ismaelita são descendentes do filho de Abraão. Porque Abraão teve 2 filhos. Isaac nós conhecemos, mas Ismael também é filho de Abraão. Um filho errado. Um filho porque Abraão se precipitou. Mas olha como é que Deus está no controle. Foi eles que foram usados para poder pegar José e levar até o Egito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E José é levado até o Egito. Chegando lá, Potifar, aleluia, um oficial do rei, de boa condição, de boa aquisição, compra José deles e coloca José na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando coloca José dentro da sua casa, José coloca as mãos, a Bíblia vai falar que o Senhor era com José. E tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia, aleluia, ia para frente, dava certo. Não por causa de José, mas é porque Deus era com ele. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos obedientes ao Senhor, aleluia, tudo que nós vamos fazer, aleluia, Deus vai prosperar. Em qualquer área, irmão, sentimental, espiritual, financeira, não importa. Se você é fiel, aleluia, é obediente, é impossível não dar certo as coisas que você vai fazer. Porque Deus, ele vai honrar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso também não quer dizer que o adversário vai te levantar para poder te destruir. Louvado seja o nome do Senhor. José está lá, tudo dando bem. De repente, a mulher de Potifar fica de olho em José. Porque José, diz a Bíblia, era uma pessoa de semblante bonito, de um corpo de semblante, de físico. Aleluia, José era bonito. Aleluia,
Aleluia. E ela começa a tentar. Chama ele, deita comigo. Ele fala, não posso. Porque Potifar me colocou aqui e ele não é maior do que eu nesta casa. Tudo que entra aqui sou eu que faço, sou eu que sei. De maneira nenhuma eu vou pecar contra Deus e vou pecar contra ele. E a Bíblia fala que todo dia ela tentava. Isso quer dizer, irmão, que a nossa luta é diária. É todo dia. Louvado seja. Pode ser que um dia pode estar menos e pode ser que um dia pode estar mais. Mas todo dia nós temos uma luta a travar. Aleluia. Para poder vencer. E só através da fidelidade, só através da obediência é que nós vamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. E José, aleluia, louvado seja Deus, permaneceu fiel. Por causa disso, ela inventou mentiras, ela inventou calúnias. Louvado seja o nome do Senhor, que fez José parar na prisão. Aleluia. Não fica pensando, irmão, que os holofotes é pra gente não, irmão. Não fica pensando que a mídia é pra gente não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós somos fiéis, somos obedientes, aleluia, vão nos caluniar, vão falar mentiras contra nós, aleluia, que vão nos jogar lá embaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está neste propósito. Deus está neste negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmão, que a casa de Potifar era uma casa boa. Era um lugar bom de se estar. José mandava e desmandava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não era o propósito de Deus, aleluia, deixar José ali. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos fazendo coisas, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que para nós está muito bem, para nós está ótimo, quando na verdade Deus quer nos levar mais, Deus quer nos levar além, aleluia, porque a Bíblia fala que nós vamos caminhando, aleluia, degraus, até chegar à estatura do varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem coisas que nós pensamos que está bom para nós, mas Deus, Ele tem mais para nós. Louvado seja Deus. E por isso acontece isso, ele vai parar no cárcere. Mas lá no cárcere, ele continua sendo fiel. O carcereiro vê que José é fiel e coloca José sobre todos os carcereiros. E a Bíblia fala que Deus era com José. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor prosperou da mesma forma, como na casa de Potifar, prosperou também dentro do cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. Até que acontece uma coisa lá na corte lá de Faraó. Seu mordomo com seu padeiro discutem lá, tem um problema, e Faraó manda eles para o cárcere. Chegando no cárcere, eles ficam tristes, mas também tem um sonho. Eles também têm um sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse sonho, José dá a interpretação. E se cumpre na vida dos dois. Sendo que na vida de um de uma forma boa e na vida de outro de uma forma ruim. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, aleluia, que o cordeiro realmente foi restituído, aleluia, ao seu lugar, de onde ele foi tirado, mas o padeiro foi enforcado. Louvado seja o nome do Senhor, assim como José falou. E José falou para o cordeiro e para o padeiro: quando vocês saírem daqui, lembra de mim, que eu estou aqui nesse sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmão, nós estamos passando por sofrimento, por luta, por problema, e vamos pedir ajuda para a pessoa errada. Para a pessoa errada. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia vai falar, aleluia, que o cordeiro, todavia, não se lembrou de José. José foi um benfeitor, ajudou ele. Aqui também nós aprendemos que nem sempre as pessoas que nós vamos ajudar vão se lembrar de nós. É verdade, meu Deus. Nem sempre vão se lembrar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda que as pessoas não se lembram de você, Deus não se esquece de você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se esquece de você. Aleluia. A palavra do Senhor vai
mas todavia eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Aleluia, você pode até pensar que é esquecido, mas Deus ainda vai mais além. Eu não me esqueci e tenho vocês gravados na palma da minha mão. Glória a Jesus. Nós estamos, irmão, gravados na palma da mão de Deus, que é o lugar melhor para você estar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, na palma da mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aquele padeiro sai dali e volta para Faraó. Chegando lá, Faraó também tem um sonho. Deus vai trabalhando da mesma forma, aleluia, com a mesma coisa. Deu um sonho a José, deu um sonho para os copeiros, para o padeiro, e agora também dá um sonho para Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse sonho que Faraó tem, de vacas gordas e vacas magras, de espigas fortes, bonitas, espigas feias, ele chama todos os magos e encantadores do reino, mas só que eles não conseguem decifrar esse sonho, não conseguem discernir esse sonho. Depois de 2 anos, aí Deus faz o padeiro se lembrar, o copeiro. E ele se lembra, estava eu, Faraó, lá no cárcere, e um jovem hebreu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi usado para poder, aleluia, decifrar o meu sonho. E hoje eu estou aqui porque ele decifrou certinho para mim. E Faraó fala, então manda chamar. José sai do cárcere e volta, aleluia, na presença de Faraó. Chegando na presença de Faraó, Faraó pergunta, você que decifra os sonhos? Ele fala, eu não. Mas o Deus a quem eu sirvo, é Ele, aleluia, que vai decifrar os seus sonhos. Louvado seja Deus. E nós vemos que, aleluia, Faraó conta para José o sonho. Conta para José o sonho. E, aleluia, o Senhor, aleluia, Ele dá a José a interpretação. E José interpreta esse sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As 7 vacas morras, quer dizer que vai ter 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as espigas feias, os 2 não somos só, Faraó. 7 anos de escassez. E agora o que eu vou fazer? Escolhe um homem que tenha o Espírito do Senhor, aleluia, para poder lidar com essa situação. Aleluia. E aqueles que estão ali do lado de Faraó devem estar pensando, né? Faraó vai me escolher. Faraó vai me escolher. Faraó vai me escolher. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode passar por tudo, meu irmão, mas aquilo que é teu, ninguém vai tirar. Aquilo que é teu, ninguém pode roubar. Aleluia. Pode te perseguir, pode te caluniar, pode te jogar na cisterna, pode te jogar no cárcere, pode inventar mentira, pode fazer o que for, mas no final, aleluia, os sonhos, os projetos que Deus te deu, vai se cumprir na sua vida, porque aquilo que é teu, ninguém pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Faraó coloca José como governador, aleluia, do Egito. E ele lá no começo nós vemos que os irmãos rasgaram a túnica de José, que é um símbolo da alegria colorida, alegria. Aleluia, tiraram a alegria de José. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas aqui nós vemos que quando ele se apresenta a Faraó, vestem de novo, aleluia, José com, aleluia, uma túnica de linho, que significa justiça e vitória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E é essa roupa que Deus tem para nós nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Roupa de vitória, roupa de bênção, roupa, aleluia, de graça, roupa de unção. Louvado seja o nome do Senhor. Se você entrou aqui, aleluia, sem sonho, triste, abatido, porque tiraram suas vestes, tiraram sua túnica, nesta noite Deus vai te revestir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele coloca José em cima dos carros. E José sai. E vão na frente falando, inclinai-vos, inclinai-vos.
Agora eu pergunto, imagina a cara de Potifar e da sua mulher, quando José passou, eles que tiveram que se ajoelhar diante de José. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que vai acontecer no seu aniversário. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vai tentar te parar. Não estou falando de gente não, já falei, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu estou falando do diabo, do adversário, do inferno. Louvado seja o nome do Senhor, que tem tentado parar a tua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o rei te chamar e colocar o anel no teu dedo e tocar suas vestes, aleluia, o diabo do inferno vai ter que se ajoelhar para ver você passar e para ver a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor, e se cumpre na vida de José, porque José foi fiel e foi obediente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E assim também continuou na vida de Jó. Jó continuou adorando. Jó pode ser lido como o livro das 7 vozes. Primeira voz, a voz do diabo, falando, toca nele, e você vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. A segunda voz, a voz, aleluia, da sua esposa, falando, tu é louco, amaldiçoa-se Deus e morre. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira, a quarta e a quinta é a voz dos seus amigos. Bildade, ele faz e Zofar. Que a Bíblia chega a nos falar que zombaram de Jó. A Bíblia chega a nos falar que falaram que Jó estava em pecado. A sexta voz é a voz de Jó, falando no capítulo 42. Eu sei que tudo pode. Eu sei que o Senhor tudo pode. E que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei como é que está a sua fé nesta noite, mas eu quero te falar que o Deus que você serve, Ele tudo pode. E nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. No momento certo, aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Não perca a sua fé e a sua esperança no Senhor. Porque a palavra de Deus, ela vai nos falar que quando Jó ainda estava orando, Deus restituiu Jó. Aleluia. Tudo o que Jó perdeu e mais foi duplicado. Jó recebeu 2 vezes mais daquilo do que tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando para você nesta noite que hoje é noite de restituição. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aqui, irmãos, é uma igreja pequena. A igreja de Filadélfia, foi falado de Laodiceia, eu vou falar de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor entre irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma igreja pequena, aleluia, que se situava numa cidade pequena, mas todavia não era esquecida por Deus. Essa igreja é pequena, talvez num bairro pequeno, mas não é esquecida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui a Bíblia vai nos falar que todas as 6 a igreja, Deus tinha alguma coisa contra ela, mas Filadélfia era pequena, mas Deus não tinha nada a falar contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles tinham amor fraternal. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, pode ter 2 ou 3 é o suficiente, porque Deus, aleluia, se faz presente quando tem 2 ou 3 reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas quando os 2 e 3 estão reunidos, tem um amor fraternal, o mesmo sentimento, o mesmo propósito, o mesmo pensamento, não tem inveja do outro, não tem ciúme. Aí não sabe o que acontece? É o que diz a palavra: Deus coloca diante de nós uma porta aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que nesta noite Deus está colocando nesta igreja uma porta aberta e ninguém vai fechar essa porta. Louvado seja o nome do Senhor. É só continuar nesse mesmo pensamento, nesse mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, aleluia, Ele tem muitas bênçãos para nós.
Louvado seja Deus. E foi até aqui que o Senhor me deu. Estou muito alegre com Jesus. Aleluia. Espero que, aleluia, espero não, tenho certeza que a palavra do Senhor, assim como a chuva cai do céu, não volta vazia. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. E assim também como a palavra ela é comparada com uma fonte, a palavra do Senhor ela é comparada, aleluia, como água. Aleluia. Uma cachoeira, se você olhar, você vai ver aquela água passando assim direto, assim, ó. Vai ver passando direto. Mas assim é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Parece que aquela água que está passando é igual. Mas a água ela nunca mais vai passar duas vezes pelo mesmo lugar. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar sobre José e sobre Jó. Louvado seja Deus, já ouviram. Mas o efeito que ela vai fazer na vida dos irmãos, que ela fez na vida dos irmãos, é diferente dos outros efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.